Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade. Este é o 11º episódio da nossa websérie Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro, de Robert Kiyosaki, um livro fantástico que eu tenho certeza absoluta vai fazer total diferença na sua construção de riqueza, na sua construção de liberdade financeira. Mais uma vez, se você está caindo nesse vídeo agora aqui no canal, você não pode cometer um suicídio intelectual, você não pode continuar desse vídeo em diante. O que você precisa fazer é voltar no primeiro vídeo desta série, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, Introdução, e a partir daí seguir vídeo por vídeo, todos estão numerados para que você não se perca, e assim você vai aproveitar muito mais o que esta websérie e esse livro tem a oferecer. Se você está caindo no canal agora, lembre-se de se inscrever, ative as notificações, já deixa o seu like nervoso aí para ajudar no crescimento do canal, faça esse investimento conosco. Também dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, porque isso vai trazer mais pessoas para o canal, vai nos fortalecer, eu vou ficar muito feliz e mais motivado a criar conteúdo exclusivo e diferenciado para você, beleza? Então já deixa o seu like, faça isso agora para não se esquecer. Pois bem, a última coisa que eu falei foi sobre o fluxo de caixa de pessoas que são empregadas, trabalham para outras pessoas. Pessoas pobres, basicamente. Como é que funciona? O rendimento dessas pessoas vem basicamente do trabalho delas, da prestação de serviço pessoal para o patrão. As despesas, resumidamente, o livro fala que são tudo que você faz para o governo, todos os impostos que você paga para o governo. Lembrando que este livro foi feito para o público americano, então você tem que adaptar a realidade desse livro para a realidade brasileira, para a nossa realidade. Os ativos, o campo dos ativos, eles estão vazios porque não tem dinheiro gerando dinheiro, ou seja, o dinheiro não está trabalhando para essas pessoas. E o campo de passivos dela é para o banco. Ela paga juros, geralmente altíssimos para os bancos, porque tudo que ela compra é financiado, é por meio do carnê, é por meio do parcelamento, do cartão de crédito. Então ela está sempre pagando juros, trabalhando para as financeiras, para os bancos. E, enfim, ela não constrói nada para ela mesma. Vamos pegar desse ponto em diante, beleza? Vamos lá. Como empregado possuidor da sua casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte, olha só, olha que interessante, como empregado possuidor de casa própria, veja bem, então a pessoa adquire a casa e ao invés de colocar essa casa para trabalhar para ela, para gerar renda por meio do aluguel, todos os meses o aluguel está sendo depositado na conta dela, ela, ao invés disso, ela entra para dentro de casa, mora dentro de casa e ela adquire passivo, porque toda casa que você mora, ela te gera despesa todos os meses. Então passivos são despesas, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e leva para o bolso de outras pessoas. Então, como empregado, possuidor da casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte: você trabalha para alguém. Os esforços e o sucesso da maioria das pessoas assalariadas ajudarão a garantir o sucesso, presta atenção, o enriquecimento e a aposentadoria do dono da empresa e dos seus acionistas. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte do seu contra-cheque antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. Está falando aqui da realidade do imposto de renda norte-americano, que no Brasil é basicamente a mesma coisa. Você trabalha para o banco. Depois dos impostos, sua maior despesa é, em geral, a hipoteca imobiliária e a conta do cartão de crédito, como nós já dissemos. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas 3 parcelas leva consigo uma parte maior do seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e a sua família. Vou repetir. Você precisa aprender a fazer com que os seus maiores esforços beneficiem a você e a sua família. Uma vez que você decidiu cuidar de seus próprios problemas, como determinar seus objetivos, é necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição
de ativos. O grande problema é que a grande maioria das pessoas, a maciça maioria das pessoas, trabalha para outras pessoas, trabalham como empregados, mas não constroem nada para si. É basicamente o que o Robert está dizendo aqui agora. O que elas fazem, quando elas ganham um aumento de salário, por exemplo, é pagar mais impostos. Geralmente, em algumas situações, os impostos já vão descontados diretamente na fonte. O seu patrão já tira esses impostos para pagar para o governo, ou seja, você não recebe aquilo que você deveria receber, porque parte do que você recebe vai para o pagamento dos impostos. E o que sobra nas suas mãos geralmente está pagando para os bancos, seja na forma de aqui, por exemplo, crédito imobiliário, pagando a casa própria, pagando juros de cartão de crédito. Então, esta é, infelizmente, a rotina da grande maioria das pessoas, as pessoas que estão envolvidas aí nesse sistema que nós chamamos corrida dos ratos. Elas não importa o quanto elas ganham, quanto mais elas ganharem, mais aumenta a fatia dos bancos, porque ela vai comprar mais no crédito, mais aumenta a fatia dos impostos, porque significa um desconto maior também no valor que ela recebe como salário. Então, tá vendo como é que essa armadilha é cruel e funciona? Funciona muito bem a favor do sistema e não ao seu favor. E o que o Robert está dizendo aqui é que você precisa inverter essa situação para gerar benefícios para você, ou seja, os seus esforços, que são seus esforços, deveriam estar gerando benefícios para você, na verdade está gerando benefícios para o governo e para terceiros, para os banqueiros. E você, onde é que fica nessa história? E a sua família, onde é que fica nessa história? Você já parou para pensar sobre isso? Olha, você precisa adquirir esse livro para a sua biblioteca, o link está aqui embaixo, ok? Basta você clicar no link, você vai comprar na Amazon e vai chegar na sua casa com total tranquilidade e conforto para você. Você vai abrir o livro então e vai começar a estudar. Volta no nosso primeiro episódio e volta seguindo no livro para você acompanhar comigo a leitura. Vai ser muito mais efetivo e lembre de fazer as anotações, tanto no livro quanto no seu caderno, na sua agenda, não importa. Mas faça o maior número de anotações, anote insights, porque tudo isso vai te ajudar bastante na sua vida profissional, na sua vida prática, no dia a dia, ok? E se você gostou dessa dica, já deixa o seu like aí, tá? Comenta aí embaixo o que você acha sobre essa situação que o Robert está falando, se o seu problema não é de fato o quanto que você ganha, porque o seu problema é o que você ganha ficar a maior parte na mão das pessoas, de terceiros, e não nas suas próprias mãos. É aí que está, de fato, o problema. Continuando. Problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas 3 parcelas leva consigo uma parte maior do seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que os seus maiores esforços beneficiem a você e a sua família. Uma vez que você decidiu cuidar dos seus próprios problemas, como determinar seus objetivos? É necessário, em geral, dedicar-se à sua profissão e usar os salários recebidos para financiar a aquisição de ativos, ou seja, tudo que você receber do seu patrão, o que sobra para você, na verdade, ao invés de adquirir parcelas, um iPhone novo, um carro novo, o que mais? Uma moto nova, você vai parar de adquirir esses passivos e vai começar a adquirir coisas que gerem dinheiro para você. O que é que você pode adquirir, por exemplo, para gerar mais dinheiro para você? Você já ouviu falar em máquinas de vendas automáticas? Essas máquinas que você vê em shoppings, você vê em bares, em pubs. São essas máquinas, por exemplo, de Coca-Cola, que você coloca lá a moedinha, ou dinheiro, ou cartão de crédito, e a máquina solta para você o produto que você adquiriu. Pois é, essa é uma forma de adquirir um produto que vai gerar dinheiro para você. Então, quando você adquire uma máquina dessas, por exemplo, tá? Ao invés de você adquirir passivo, você está adquirindo ativo. Porque ainda que você compre essa máquina parcelada, essa máquina pode se pagar a si mesma, e a partir do momento que ela está paga, ela começa a gerar renda para você. Faz sentido? Se faz sentido, deixa seu like, deixa no comentário aí para mim. Diga assim, faz sentido, Cláudio, entendi o que é que você está dizendo. O problema, não vou repetir isso de novo, dedicar-se à sua profissão e fazer com que o salário recebido seja para aquisição de ativos. À medida que os ativos crescem, ou seja, as suas fontes de renda passiva, elas aumentam para você, fazem com que entre mais dinheiro no seu bolso. Como medir a extensão de seu sucesso quando alguém percebe que está rico, que tem fortuna? Da mesma maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho minha própria definição de riqueza. Na verdade, eu a tomei emprestada de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram um charlatão e outros um gênio vivo. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar
a patente para algo chamado um domo geodésico. Mas, ao fazer isso, ele também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias a mais, ou, se eu parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderia sobreviver? A minha pergunta para você é, se você parar de trabalhar hoje, por qualquer situação, se você, por exemplo, ficar doente e ficar incapacitado ao trabalho, quantos dias, ou quantos meses, ou quantos anos você tem como sobreviver, como manter o seu padrão de vida, o padrão de vida da sua família, sem a necessidade de entradas de novos recursos? Faz sentido isso para você? Se a sua resposta é eu não tenho condição de viver uma semana sequer, você está com um problema muito grande nas mãos, mas ainda tem tempo de você correr atrás e reverter essa situação. Inclusive, procura dentro do nosso canal, aqui entre os vídeos do nosso canal, um treinamento que eu disponibilizei aqui para vocês, completamente gratuito, onde eu ensino como você vai adquirir independência financeira, total independência financeira em apenas 2 anos. Veja bem, eu não ensino nada que seja absurdo, nada que seja, por exemplo, como adquirir a sua independência financeira em uma semana, um mês. Isso não funciona, isso não existe. Mas como assim? Você tem certeza do que você está falando? Independência financeira em apenas 2 anos? Olha, eu te dou certeza absoluta. Você só precisa de 2 coisas. A primeira se chama disciplina. Se você tiver disciplina para fazer o que você precisa fazer o que precisa ser feito, eu garanto que você vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. A segunda coisa se chama seguir o passo a passo. Segue o plano. O plano está dentro do vídeo. Procura aí dentro do nosso canal, aqui entre os vídeos, como alcançar a independência financeira em apenas 2 anos. É mais ou menos esse o nome, mas você vai encontrar, é fácil. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas vamos lá, mas se você tiver qualquer dificuldade, deixa nos comentários aí que eu te ajudo, deixo o link para você chegar diretamente nesse vídeo. Mas vamos lá, vamos continuar. Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativo e passivo, que frequentemente está repleta com um lixo caro e as opiniões de pessoas sobre o valor das coisas, essa definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Poderia assim medir e saber realmente em que pé estou em termos de meu objetivo de tornar-me financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, sabe aqueles equipamentos, por exemplo, de musculação que você tem, ou na garagem da sua casa, ou num canto da sala, uma esteira que você comprou prometendo que ia fazer caminhada todo dia dentro de casa, dentro da esteira, em cima da esteira, porque você não tem tempo para fazer caminhada na rua? Pois é, isso é um ativo, porque você não está devendo mais, mas não te gera absolutamente nada, não te gera dinheiro, não te gera renda. Está simplesmente ocupando espaço na sua casa e pegando poeira, só serve para depositar poeira, mais nada. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e agora abandonados num canto da garagem, a riqueza mede quanto dinheiro seu dinheiro está gerando e, portanto, sua sobrevivência financeira, ou seja, quanto que a coluna de ativos está colocando mais dinheiro no seu bolso. Isso é uma medida de riqueza. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação com a coluna das despesas. Então você vai poder se considerar uma pessoa livre financeiramente ou uma pessoa rica, segundo os conceitos ensinados aqui no livro do Pai Rico, Pai Pobre, quando a sua coluna de ativos, quando você estiver tendo rendimentos passivos que sejam superiores às suas despesas. Então aí você alcançou a liberdade financeira. Por quê, Cláudio? Porque significa que você não precisa mais trabalhar com o esforço dos seus braços, com a sua própria mente, com a necessidade de estar presente em determinado local de trabalho para que você possa gerar renda todos os meses. Ou seja, a sua renda é maior do que tudo aquilo que você tem como despesa, ou seja, as suas obrigações financeiras mensais. Então, quando você tem renda passiva, a sua coluna de ativos está colocando mais dinheiro no seu bolso todos os meses, e esse dinheiro ele é maior que todas as suas despesas, estou repetindo para ficar bem claro,
isso significa que você é uma pessoa livre financeiramente falando. Se faz sentido, se você entendeu, deixa o seu like, deixa o comentário aí. Entendi. Se você não entendeu, me deixa te ajudar. Escreva aí embaixo. Não entendi, Cláudio, essa parte do ativo, ser maior que a despesa, não entendi o que você quis dizer com isso. Eu vou fazer, ou se faço um outro vídeo para explicar, ou eu venho nos comentários mesmos e explico para você, para deixar tudo muito claro, muito mastigado, para você não perder absolutamente nada. Então a riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação com a coluna das despesas. Vejamos um exemplo, presta atenção. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere $1.000 por mês e que eu tenha despesas mensais de 2.000. Qual é a minha riqueza? Voltemos à definição de Buckminster-Fuller. Usando essa definição, quantos dias para a frente posso sobreviver? Consideremos um mês de 30 dias. Por essa definição, eu tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Ou seja, ele tem um rendimento de $1.000 e as despesas dele são de $2.000. Então, em tese, ele pode ficar 15 dias sem trabalhar, porque a coluna de ativos gera o rendimento passivo e ele tem a metade já de todas as despesas mensais sem precisar se preocupar. Ele precisa trabalhar só 15 dias a cada 30 dias. Faz sentido? Voltemos à definição de Buckminster. Usando essa definição, quantos dias à frente posso sobreviver? Considerando um mês de 30 dias, por essa definição eu tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês, ou seja, 15 dias. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de $2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas estou abastado. Agora, ou seja, porque zerou. Ele tem como renda passiva na coluna de ativos entrando $2.000 todos os meses e na coluna de despesas ele tem $2.000 saindo. Então, em tese, ele não precisa trabalhar, mas ele não consegue gerar, ele não consegue crescer, porque tudo que entra sai também da mesma forma. Tá entendendo? Faz sentido? Deixa seu like. Lembre-se de deixar o seu like para ajudar o canal. Vamos lá. $2.000, então, quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de $2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas sou abastado. Agora eu tenho uma renda gerada por ativos a cada mês que cobre totalmente as minhas despesas mensais. Se eu desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro aumentar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse nível de vida. Observe que nesse ponto eu não dependo mais do meu salário. Eu me concentro com sucesso em construir uma coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar meu emprego hoje, eu poderia cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado por meus ativos. Meu próximo objetivo poderia ser empregar o excedente do meu fluxo de caixa no reinvestimento em mais ativos. Ou seja, pessoas que são ricas, elas não adquirem passivos, elas adquirem cada vez mais ativos para fazer com que entre mais renda, para que gere mais dinheiro todos os meses, mantendo sempre ou diminuindo, quando isso for possível, as despesas. Então, quando a coluna de ativos é muito maior do que a coluna de despesas, significa que a pessoa, além de não precisar trabalhar, porque ela recebe sem trabalhar, recebe os seus rendimentos de maneira automática, o dinheiro está trabalhando para ela, e esse dinheiro paga todas as despesas e ainda sobra. O que eu faço com essa sobra? Compro passivos? Não, compra mais ativos para aumentar o fluxo de renda ativa dentro do seu fluxo de caixa. Faz sentido? Tá entendendo? Deixa ok. Se não estiver entendendo, deixa escrito aqui embaixo que eu venho te explicando sem nenhum problema. Eu volto a fazer outro vídeo, se for o caso, para te explicar com mais detalhes. Vamos lá. Eu me concentro com sucesso em construir uma coluna de ativos que me torne financeiramente independente. Se eu largar o meu emprego hoje, eu poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado por meus ativos. Meu próximo objetivo poderia ser empregar o excedente do meu fluxo de caixa no reinvestimento em mais ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para a coluna dos ativos, mais ela crescerá. Quanto mais meus ativos crescerem, mais aumentará meu fluxo de caixa. E quando eu mantiver
E enquanto eu mantiver minhas despesas, presta atenção nisso, e enquanto eu mantiver as minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, ou seja, renda passiva entrando no meu bolso, eu me tornarei mais rico. Quanto mais renda passiva estiver entrando no seu bolso, mais rico você se tornará, com mais e mais fontes de renda além do trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. A verdadeira definição de riqueza depende de quem a define. Você nunca poderá ser rico demais. Lembre dessas observações simples. Os ricos compram ativos. Repita, os ricos compram ativos. Então pare de adquirir passivos. Lembrando, ativo é tudo que gera renda para você, coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Os pobres só têm despesas. Por que eles só têm despesas? Porque eles compram cada vez mais passivos. É a televisão nova, é a moto nova, é a geladeira nova, é o carro novo, é o videogame novo. Tudo isso é passivo, não gera dinheiro para as pessoas. Pessoas pobres são especialistas em adquirir passivos, enquanto pessoas ricas são especialistas em adquirir ativos, ou seja, tudo que vai colocar mais dinheiro no bolso delas ao longo do tempo. A classe média compra passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios, qual é a resposta? Ouça o fundador do McDonald's. Paramos por aqui o nosso vídeo, o nosso treinamento de hoje. Este é o final do capítulo 3. E no próximo vídeo nós vamos iniciar o capítulo 4, lição 3, cuide dos seus negócios. Não perca, essa websérie está fantástica. Entramos agora, de fato, nos conhecimentos práticos de educação financeira, todos esses segredos que o Robert aprendeu com o pai rico e que eu preciso transmitir para você. Você não pode perder os próximos episódios, porque a gente vai aprender muito com esta websérie. Portanto, se você não se inscreveu, eu te convido, se inscreva para você ficar completamente alinhado comigo e acompanhar de perto tudo que nós veremos nos próximos episódios da nossa websérie. Um grande abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo.